Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a Santa Liturgia do dia 10 de setembro. A primeira leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e fala de um problema típico daquela época dos que comiam carnes de animais oferecidas aos ídolos, às divindades pagãs. E quando havia pessoas com muita simplicidade, ficavam escandalizados. Como é que um batizado, como é que um cristão, seguidor do único Deus, pode comer carnes oferecidas aos ídolos? E então Paulo vai explicar que sim, é verdade que para uma pessoa esclarecida a carne é a carne, mas precisa tomar muito cuidado, porque se uma pessoa que está começando a participar da comunidade cristã se dá conta de que um irmão mais velho, porque se sente livre, totalmente ligado a Jesus Cristo, que pode fazer tudo o que quiser porque o coração dele não é afetado, mas se escandaliza, e esta pessoa novata, fraquinha ainda na fé, perde um pouco, vacila e começa a achar que as coisas estão confusas, etc. Então Paulo diz, olha, não se deve, nesse caso, não se deve absolutamente comer a carne queimada aos ídolos. Os ídolos não são nada, não existem, mas não devemos ferir com as nossas atitudes pessoas que por acaso não tenham uma formação suficiente para poder perceber que ele há como tranquilo. E Paulo aproveita para dizer, para nós existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres, e para nós, para quem nós existimos. E ainda, para nós existe um só Senhor, Jesus Cristo. E depois ele diz assim, por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne para não escandalizar o meu irmão. O Evangelho é um trecho belíssimo, tirado de Lucas, do capítulo 6, e sobre o qual nós raramente paramos para refletir, porque parece contrariar de uma maneira exagerada toda a nossa sensibilidade humana, que tem uma tendência a silenciar um pouco aquilo que nos parece exagerado da parte de Jesus. Por exemplo, no Evangelho, Jesus falou assim aos seus discípulos, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Oh, que coisa impressionante! Jesus está dando uma indicação de comportamento que tem valor no nosso cotidiano, no dia a dia, entre familiares, entre colegas de trabalho, na convivência do dia a dia. Sempre temos alguém que fala mal de nós, que reclama, que acha que nós estamos fazendo tudo errado. E depois Jesus ainda fala assim, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Como se Jesus dissesse, que está fazendo de extraordinário? Nada. Até os pecadores fazem assim. Ao contrário, e repete, não é? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos ofendem, e sereis filhos do Altíssimo Deus, que é bondoso também para com os ingratos e os maus. E depois a grande recomendação, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Perdoai e sereis perdoados. Aliás, este é um tema muito querido por Jesus, porque quando nos ensina a rezar, ensinando o Pai Nosso aos apóstolos,
Ele exatamente nos leva a dizer: e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer que nós repetimos no Pai Nosso que nós seremos perdoados por Deus na mesma medida com a qual nós temos disponibilidade para perdoar as outras pessoas. Porque Jesus fala desta maneira, coisas que resultam um pouco estranhas na mentalidade comum dos nossos tempos, que é uma mentalidade muito pagã, que infelizmente acaba entrando também no nosso coração e na nossa inteligência. Porque ele preza acima de tudo a vida de irmãos que caminham juntos e que se ajudam, e que se apoiam, e que se amam. E por isso, inevitavelmente, devem ser a misericórdia a dominar estes relacionamentos, porque é inevitável que se criem atritos, fricções, dificuldades de entendimento, e se nós ficamos estacionados nessas dificuldades, nesses atritos, nós acabamos parando. E, em vez de ir construindo a amizade fraterna, vamos construindo um mundo de distâncias, de separações, de ódios, de você para cá e eu para lá, como dizer, numa guerra que é de todos contra todos. E Jesus justamente veio a este mundo para, em primeiro lugar, para nos abraçar e para nos comunicar sua potência divina, que vence o mal, que vence a morte, para que possamos imitar Jesus Cristo nesta atitude de misericórdia que acolhe e perdoa os grandes pecadores que chegaram perto dele. É claro que nós podemos dar passos nesta direção. Mas eu então devo ser otário que sempre fico levando a pior porque os outros aproveitam da minha bondade? Não, é claro que não precisa ser otário. Quero dizer, não precisa comportar-se como se fôssemos abobalhados, mas esta misericórdia pode ser eficaz e criar verdadeiramente uma nova qualidade de relacionamento, de colaboração, de amizade fraterna em todos os ambientes, a começar da nossa família, que é aquela que, quem sabe, com maior facilidade é prejudicada pela grande facilidade que temos de brigar, de levantar a voz, de ficarmos alterados, discutir, de apontar os erros dos outros como se nós fôssemos perfeitos, coisa que não é verdadeira. E então é o Senhor que insistentemente, de diversas maneiras, vai nos educando. Peçamos a Deus que tenhamos a coragem e a simplicidade de aprender dele, de Jesus, para que sempre mais possamos ter um coração misericordioso, como também o nosso Pai é misericordioso. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.